Salve, salve torcida do Tigrão, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal aqui, o Vilanovense, fechou? Canal esse que estava parado um tempo, mas a partir de agora eu faço um compromisso com vocês, vai ter vídeo toda semana sobre o Vila Nova Futebol Clube aqui. Então já te convido a me seguir no Instagram, o Vilanovense, se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que é muito importante para a gente poder estar crescendo aqui o canal. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o pós-jogo de Vila Nova e Aparecidense. Vila Nova que começou bem o Campeonato Goiano, 4 jogos, 4 vitórias, 11 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. E no jogo de ontem, 3-0 Vila Nova para cima da Aparecidense no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Pela primeira vez, o Vila Nova teve um ataque efetivo com 3 gols e não sofreu nenhum gol, que é importante. Dá uma segurança para a zaga. No jogo de ontem, o Vila Nova veio com um time mesclado. Metade dos jogadores titulares, metade dos jogadores reserva. E mesmo assim a intensidade foi a mesma. Então o Vila Nova está de parabéns por esse início de campeonato. Passa muito pelo trabalho ali do Humberto Louser, né? Treinador que foi mantido de 2025 para 2026. O primeiro tempo começou um pouco mais travado, o Vila Nova estava com um pouco mais de dificuldade para tocar a bola, para colocar a bola no chão, até porque o gramado estava muito pesado, né? Choveu bastante em Goiânia nesses últimos dias, dificultando um pouco mais a prática aí do futebol. Mesmo assim, o Vila Nova conseguiu colocar a bola no chão depois de alguns minutos, tocando mais a bola, começou a atacar mais. Antes do primeiro gol acontecer, teve a contusão do Elias, que saiu machucado, a gente ainda não sabe qual que é o grau dessa lesão, não sabemos se ele vai estar disponível ou não para o próximo jogo contra o Atlético, né? Entrou o Rainer no lugar dele, o Vila Nova melhorou pelas laterais, tá? O Rainer também é um jogador que chuta bastante e isso facilitou ali o Vila Nova chegar no primeiro gol. O primeiro gol, a bola passa pelos pés do Enzo, que estava na reserva, ganhou a chance de titular. Enzo, aquele que é filho do eterno Fernandão, e ontem ele mostrou aí que pode ser uma boa opção para o time do Vila durante esse campeonato. Enzo pegou a bola de fora da área, chutou, a bola foi na trave e na sobra Emerson Urso estava lá para marcar o primeiro gol do Vila Nova no jogo de ontem. Emerson Urso chega ao segundo gol, se eu não me engano, nessa temporada, já tinha marcado contra a Napolina, marca novamente ontem contra o time da Aparecidense. Depois desse primeiro gol, as coisas facilitaram para o Vila Nova. O Vila Nova conseguiu colocar mais a bola no chão, o time da Aparecidense saía mais para jogo e isso facilitou esse primeiro tempo para o Vila Nova. Então, final do primeiro tempo, 1-0 Vila Nova. No segundo tempo, as coisas foram mais fáceis para o time do Vila Nova. Entrada de jogadores considerados titulares, né, nesse time do Vila, acabou facilitando as coisas para o time do Vila Nova nesse segundo tempo. Entradas de André Luiz, João Vieira, William Formiga e o De La Torre acabou fazendo com que o Vila Nova chegasse no segundo gol mais rápido, né? Logo no início do segundo tempo, cruzamento ali do Marquinhos Gabriel, que está jogando muita bola esse ano, para a chegada ali de peito do André Luiz. Então o Vila Nova já ampliou o marcador ali logo no início do segundo tempo, fazendo 2-0. Detalhe importante, que o André Luiz faz o seu primeiro gol no campeonato e já estava merecendo esse gol. O André Luiz vem treinando muito, vem jogando bastante e merece ser titular do Vila Nova e até por conta disso vai ser titular no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Depois do segundo gol, o jogo ficou um pouco mais truncado novamente, porque na hora do jogo também começou a cair uma chuva muito forte no estádio do Oba. Então as coisas acabou um pouco mais dificultadas ali, mas o placar já estava construindo. E no final do jogo, João Vieira, que é o melhor jogador do campeonato. Ele não é só o melhor jogador do Vila Nova esse ano, mas ele é o melhor jogador do campeonato até o momento. Faz o terceiro gol, selando ali a vitória do Vila Nova. Vila Nova 3, Aparecidense 0, um público de 3.800 pessoas lá no estádio do Oba, né? O público eu achei um pouco baixo, acho que deveria ter um pouco mais de pessoas nesse jogo de ontem, porém é compreensível. Como eu vim falando aqui no vídeo, chovendo muito em Goiânia nesses últimos dias, mas a gente espera que no jogo de domingo a capacidade seja lotada, né? Pelo menos 10 mil pessoas aí no jogo contra o Atlético, que é um clássico. Então, final de jogo contra o Aparecidense, 3-0 Vila Nova, né? Vamos para as notas aqui dos jogadores e falar sobre o jogo contra o Atlético também.
Antes de falar sobre as notas dos jogadores aqui, já peço novamente, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo e já se inscreva no canal. Então vamos às notas aqui, desde o goleiro até os jogadores que entrou no decorrer da partida. Vamos começar pelo goleiro Ayrton. Ayrton, que tinha falhado no jogo contra a Napolina, falhou também, na minha opinião, no jogo contra o Anápolis, mas no jogo de ontem mostrou uma segurança muito boa. Tanto ele, tanto toda a zaga foram muito bem no jogo de ontem, não sofreu gols pela primeira vez no campeonato e na hora que foi exigido se saiu bem. Então o goleiro Ayrton, nota 9. O lateral direito Elias, né? O Elias a gente não vai dar nenhuma nota para ele, pois o Elias ele saiu machucado no jogo de ontem. Então foi como ele saiu no início do jogo, já machucado, não tem como a gente fazer uma avaliação, Elias vai ficar sem nota. O zagueiro Everton e Anderson Jesus. Vamos fazer a avaliação dos dois já junto. Everton e o Anderson Jesus não se comprometeram ontem. Na hora que foi exigido, conseguiu tirar a bola da área, conseguiu se livrar o Vila Nova ali de um possível ataque mais forte. Então, Everton e Anderson Jesus, nota 8, tá? Já o lateral esquerdo, Igor, apoiou bem, gostei do futebol do lateral esquerdo do Igor, foi muito na linha de fundo, tentou alguns cruzamentos, também foi muito bem defensivamente, nota 9 para o Igor. Marco Antônio, volante Marco Antônio entrou no lugar ontem do João Vieira, fez um bom jogo, não comprometeu também, ajudou na hora que tinha que ajudar, nota 8 para o Marco Antônio. O Enzo participou bastante do jogo, chutou muito no gol, inclusive o primeiro gol veio de um chute dele que bateu na trave e na volta o Emerson Urso marcou o gol, né? Então nota 8,5 para o Enzo. Já Marquinhos Gabriel, nosso 10, tá jogando muito, mais uma vez mostrou porque é um cara diferenciado, porque merece usar a camisa 10 do Vila Nova, mais uma assistência na conta dele, ontem não fez gol, mas contribuiu com um passe espetacular para o André Luiz. Então Marquinhos Gabriel, nota 9, tá? Atacante, Rian, ontem foi o primeiro jogo dele como titular com a camiseta do Vila, participou bastante também, tentou ali uma vez ou outra, e o Rian não conseguiu fazer gol ontem, mas chutou bastante, e a gente também concede uma nota 8 para o Rian. Emerson Urso, que é um cara que eu particularmente gosto muito do futebol do Emerson Urso, ele é um cara muito aguerrido. Ontem no início do jogo teve um probleminha ali com a falta que ele sofreu, achei que ele ia sair contundido, mas conseguiu ficar em campo, jogou bastante também e conseguiu fazer o primeiro gol do Vila Nova e o segundo gol dele no campeonato. Emerson Urso fica com a nota 9 para o Emerson Urso. E por último, o centroavante Rafa Silva que vem jogando bem, vem tentando, mas ainda não fez um gol com a camiseta do Vila Nova. E por outro lado, Della Torre já mostrou que quer ser o titular, então Rafa Silva precisa se movimentar mais, precisa chutar mais ao gol, se posicionar melhor para poder também fazer o seu gol. Rafa Silva ontem não fez gol e ainda não balançou as redes com a camisa do Tigrão, então a gente vai na nota média ali pro Rafa Silva, nota 7,5 por Rafa Silva aí. Técnico Humberto Louser que mexeu no time ontem, colocou um time mesclado, mas na hora das substituições mexeu bem. Humberto Louser fica com a nota 9 também para o técnico Humberto Louser. Aos jogadores que entraram, João Vieira, para mim, o melhor jogador do campeonato, como já disse. João Vieira entrou, fez gol, nota 9,5, tá? André Luiz também, nota 9,5, jogador que entra querendo bastante nesses últimos jogos, fez gol também, nota 9,5 pro André Luiz. Já os outros que entraram, o Rainer, cara. O Rainer é uma grata surpresa. Tá jogando demais com a camiseta do Vila. Ontem entrou, depois que o Elias se machucou, já vai ficar também com a nota 9 pro Rainer. E o último que entrou também, Della Torre. Della Torre jogou muito também, mas não conseguiu fazer seu gol. Acho que prendeu um pouco a bola ali na hora que ele precisava soltar um pouco antes. Mas vai ficar na média aí, Della Torre, nota 8. Deixa eu ver se foram todos, André Luiz, João Vieira. Ah, entrou também o Formiga. Formiga que entrou ali também mais para poder dar uma qualidade defensiva, não comprometeu, também não atacou bastante. Formiga vai ficar na média, nota 8 por Formiga, tá? Então foram essas notas aí, deixe nos comentários aí se você acha que tá certo essas notas para os jogadores e comente aí alguma coisa também
que você acha que faltou no jogo de ontem. Próximo jogo do Vila Nova, domingo às 17 horas, e dessa vez um jogo que é o divisor de águas, né? Um clássico contra o Atlético Goianiense. A gente vai ter certeza se o Vila Nova está preparado para ser bicampeão goiano ou se precisa melhorar alguma coisa para poder chegar nesse objetivo, né? O Atlético Goianiense, que não é um time fácil, é um time muito complicado de se jogar, mesmo vindo de uma derrota contra o time da Jataiense, não vai vender o jogo fácil, então vai ser um jogo complicado. Do lado de lá tem o Igor Henrique, que estava no Vila Nova ano passado, que vai querer mostrar jogo. O técnico Rafael Lacerda, que foi campeão ano passado aqui com o Vila Nova, tá do outro lado também, então vai ser um jogo difícil. Mas eu acho que o Vila Nova tem tudo para sair com mais 3 pontos aí nesse jogo de domingo. Então vamos embora. Clássico às 17 horas, contamos com a presença de todos aqui e muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui no meu canal, né? Obrigado a todos que ficaram até o final, já deixa o like, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Tamo junto e um abraço, logo mais vídeo para vocês. Vambora, é o Vila Nova!